Mas eu fico vendo os irmãos se batizarem aqui na igreja e me dá uma inveja santa, irmãos. Sabe por quê? Quando eu me batizei, eu não tinha nada desse glamour assim, né? Hoje a pessoa batiza, recebe um certificado muito bonito, Bíblia, né? Olha aí, recebe uma Bíblia de graça e ainda tira selfie com o pastor nas águas, né? Que coisa maravilhosa. Quando eu me batizei, eu tive que me batizar escondido, porque a minha família não queria crente dentro do hall familiar. Então eu tinha meus 15 anos e eu resolvi me batizar escondido. Muito bem, peguei aqui um caminhão, fui em cima de um caminhão até uma cidade, chegamos lá, tinha um rio, me batizei num dia frio, não tinha foto, não tinha certificado, não me lembro de quem estava comigo batizando, só me lembro do pastor Joaquim Pedro. O pastor é seu tio, né? Tio do irmão do maestro Robinho, pastor Joaquim Pedro, que Deus está com o Senhor neste momento. E eu só lembro dele e da irmã Filomena, né? E eram os únicos. Mas enfim, hoje está muito fácil batizar, né? Está até bonito, me dá vontade de voltar e batizar novamente, só para ganhar uma Bíblia bonita dessa. Mas muito bem, irmãos, hoje é um dia muito especial para esses 3 irmãos que se batizaram. Como o pastor disse, é um mandamento de Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Também é um privilégio, porque o batismo, ele invoca a crença, como bem colocou o nosso pastor aqui. Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o batismo é um dos rudimentos da fé cristã, conforme está em Hebreus capítulo 6, versículo 2. Então, todo novo convertido, ele precisa ser ensinado a respeito do batismo. Então, o batismo, ele é algo importantíssimo na vida do crente. E quando nós falamos em batismo, nós falamos em água. A palavra batismo, ela vem de uma palavra que significa, de um termo que significa mergulhar na água. Então, o batismo é uma imersão, como vocês viram aqui, na água. Que coisa maravilhosa, gente. Sabe por quê? Porque a água, ela é um elemento fundamental para a vida. O nosso planeta, ele é 70% de água. A água, ela controla todo o clima do nosso planeta. E também a sobrevivência dos animais e dos seres humanos, e de toda a fauna e flora. A água também, ela está dentro do corpo humano. É de 65% a 70% de água que é composto o corpo humano. Então, praticamente, você é uma água ambulante. A água também serve para controlar a nossa temperatura através do suor. Ela também faz uma purificação quando ela passa pelos rins. E também ela serve como transporte, quando ela transporta os nutrientes para o nosso corpo. Ela é um solvente porque ela dissolve os elementos principais dos quais nós precisamos para sobreviver e transporta isso para todas as nossas células. Olha quantas coisas maravilhosas a água faz. Não é à toa que a Bíblia usa muito o simbolismo da água. Podemos chamar a Bíblia de o livro das águas. Quando você abre a sua Bíblia, lá no primeiro capítulo, no primeiro livro da Bíblia, onde Deus vai criar os céus e a terra, quando Ele começa a criar o universo para a nossa habitação, já no versículo 2, você encontra a expressão, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a Bíblia nos diz que Deus fez uma separação entre águas e águas. A água acima do firmamento e a água abaixo do firmamento. É Deus trabalhando ali para construir um mundo habitável para o ser humano. E Ele trabalha através da água. A água também nós vamos encontrar como um julgamento de Deus através do dilúvio. A água do dilúvio trouxe o julgamento de Deus sobre essa terra. Nós vamos encontrar também a água sendo o julgamento de Deus através de vários versículos bíblicos. Por exemplo, o julgamento que Deus trouxe sobre as águas do Nilo. As águas se transformaram em sangue. Mas não é só de julgamento que as águas servem para Deus, elas servem também como milagre. Porque quando o povo de Israel, ele passa pelo Egito, ele sai do Egito e passa pelo deserto, chega em um momento em que o povo tem sede, e eles vão beber da água. Esse lugar chamava Mara.
Mara, que significa amarga. As águas ali eram amargas e o povo murmura contra Deus e Deus manda Moisés pegar um pedaço de madeira, jogar naquela água e a água se torna doce. E ali o milagre se concretiza através da água. Um outro milagre também é quando o povo, em outra ocasião, tem sede e Deus manda Moisés falar para a água sair da rocha. Mas Moisés, nervoso, ele pega o cajado, bate naquela pedra e ali a água vem e sacia a sede daquele povo. Quando Deus manda construir o tabernáculo, que seria o local de adoração, na primeira parte do tabernáculo, no átrio, Deus mandou Moisés colocar uma pia de bronze. Para quê? Para que houvesse água para o sumo sacerdote, os sacerdotes se purificarem antes de adentrarem ao templo de Deus. As águas serviram também para o milagre de um homem chamado Naamã. Ele foi procurar um profeta em Israel, porque ele tinha lepra. E na sua cidade, no seu país, ele não era judeu, ele não era israelita, ele não conseguia se curar. E ficou sabendo que em Israel havia um profeta que fazia milagres. E ele foi até ali. Então o profeta disse, olha, mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E ele mergulhou, e na 7ª vez a sua pele saiu branquinha, como de uma criança. As águas trouxeram um milagre, Deus trabalhando através da água. No Novo Testamento, quando nós encontramos a água, nós encontramos Jesus. Jesus anda na beira da praia, encontra os seus discípulos que trabalhavam com a água. Um outro momento importante na vida de Jesus é quando ele se batiza no Rio Jordão, pelo seu primo, João Batista. Ele se batiza nas águas do Rio Jordão. E em toda a casa de um judeu, era necessário haver um tanque de água, porque eles saíam da rua, chegavam para dentro de casa e tinham que se banhar para se purificar das impurezas que eles adquiriam lá fora, principalmente entre os gentios. Então nós observamos que a água, ela é um elemento não só importante para a vida no nosso planeta, mas importante na Bíblia Sagrada também. Não é à toa que a Bíblia, ela utiliza a água de modo simbólico. Lá no profeta Isaías, Deus fala, vocês que têm sede, vinde às águas. Olha que coisa maravilhosa, Deus está nos convidando a vir às águas. Ele diz também, olha, proclamando um juízo contra o povo de Israel. Meu povo fez 2 males. O primeiro, ele deixou a mim fonte de águas vivas. E o segundo, ele cavou para si cisternas rotas que não retêm água. Eu quero falar para você, Deus é a nossa fonte de água eterna. Se você tem sede espiritual, você está no lugar certo, porque aqui Deus vai saciar a sua sede. Há muitas pessoas que estão cavando para si cisternas. E com muito respeito, eu quero falar aqui sobre outras religiões, sobre o budismo, o islamismo, sobre o hinduísmo, e outras religiões, onde as pessoas procuram saciar a sua sede. Mas eu quero dizer para você que só existe uma fonte no mundo de águas vivas, que vai jorrar para a eternidade. E essa fonte se chama Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Ó vinde as águas, Deus diz para nós. Quando nós entramos no Novo Testamento, a coisa não é diferente, meus irmãos. Quando nós entramos no Novo Testamento, no capítulo 4 do Evangelho de João, nós encontramos Jesus dialogando com uma samaritana. E ele chega, depois de uma viagem, ele tem que passar por Samaria, e ele passa nessa cidade e fica próximo a um poço, o Poço de Jacó, um lugar histórico para todo judeu. E ali tem uma mulher tirando água, e Jesus pede, me dá água, eu preciso de água. E ela diz, olha, o senhor não tem com que tirar a água e o poço é muito fundo. E outra coisa, você nem deveria estar conversando comigo, que sou samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas aí, Jesus, ele sempre eleva o nível da conversa, sempre. As pessoas começam no nível material e físico, Jesus eleva para um nível espiritual, sempre. E aí ele diz, quem beber desta água, falando do poço de Jacó, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
E a mulher ainda estava pensando em termos físicos e materiais. E ela disse para Jesus: Senhor, então me dá desta água para eu nunca mais voltar aqui para ficar tirando água do poço de Jacó. Ela não entendeu a questão. E tem muita gente que não entende. Jesus não se trata de religião. Jesus não se trata de formalismo. Jesus não se trata de você ter espiritualidade. Jesus não é isso. Jesus é o Filho de Deus, pelo qual você tem o único caminho para encontrar salvação para a sua alma. A sua alma está sedenta, então ela precisa de água viva, água espiritual. E é Jesus que pode dar e saciar a sua sede, dar essa água espiritual para a sua alma. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa é você beber dessa água de Jesus. Jesus é maravilhoso. Todas aquelas pessoas que têm um encontro verdadeiro com Cristo, ela sacia a sua sede no Filho de Deus. Então sabe o que acontece? Ela não se torna a mesma pessoa. Ela se transforma em uma nova criatura, como disse o pastor aqui no começo. Ela se torna uma nova criatura, então tudo se torna novo para ela. E aí sabe o que acontece? Cumpre essa palavra de Jesus. A água de Cristo começa a jorrar pela vida dela. Então quando ela abre a Bíblia e ela lê um versículo da palavra de Deus, ela se emociona, ela começa a chorar. A água começa a jorrar dos seus olhos, sabe por quê? Porque é impossível você ler a Bíblia Sagrada sem ter o Espírito Santo e chorar e se emocionar. Sabe por quê? Porque Jesus é o Deus vivo, que ao abrir a sua palavra, nós temos um encontro com Ele. E isso me emociona. Eu gostava de ver o nosso irmão Marcelino. Nosso irmão Marcelo está presente? Não sei se ele está presente. O nosso irmão Marcelino, todas as vezes que ele ia falar de Jesus, ele chorava. Ele chora, né? Todas as vezes, as lágrimas caem. E você que é crente? Será que você parou de se emocionar com Jesus? Será que você parou de chorar? As águas não rolam mais pelo seu rosto quando você canta uma canção como nós cantamos hoje aqui? Quantos crentes não têm mais água? O seu rosto está seco há muitos anos, porque ele perdeu aquele contato íntimo com Cristo. Quantas vezes você lê a palavra de Deus e não se emociona? Quantas vezes você canta os cânticos aqui dessa igreja e lágrimas não rolam mais pelo seu rosto? Quantas vezes você vê um testemunho de um irmão e isso não toca mais no seu coração? Falta para você a água da vida, você precisa se renovar na fonte da água da vida, e Jesus está aqui para você ser renovado. Quando nós pegamos o Evangelho de João e começamos a folhear um pouquinho mais, nós encontramos o capítulo 7, algo inusitado. Jesus Cristo sobe para uma festa, a festa dos tabernáculos. E ali ele começa a pregar em Jerusalém, próximo ao templo. E ele começa a pregar nessa festa. E prega para um, prega para outro. E as pessoas ali todas envolvidas com aquela festa, porque era uma festa gloriosa, glamourosa para todo judeu. E ali na festa dos tabernáculos, que durava 7 dias, era sacrificado centenas de animais, novilhos, bodes, enfim, ovelhas, todos os tipos de animais eram sacrificados durante 7 dias. E o último dia era o dia mais glorioso, sabe por quê? Porque no último dia, o sumo sacerdote fazia um cortejo até o poço de Siloé, com todos os sacerdotes, levitas e os músicos. Então aquele cortejo, ele saía do templo, ele ia até a fonte de Siloé e todo mundo cantando. E segundo os estudiosos, eles cantavam, louvavam a Deus através do Salmo 118. E justamente é o Salmo que nós lemos, que o nosso irmão leu hoje aqui, o 138, né? 128? 136. Mas o 118 tem as mesmas palavras, porque o amor do Senhor dura para sempre, porque o seu amor dura para sempre. E este último dia era chamado dia da grande salvação. Então saía aquele cortejo, coisa maravilhosa, as roupas todas limpas, branquinhas, e iam até o poço de Siloé. O sumo sacerdote ia com um jarro de ouro na frente,
e pegava a água daquele poço e trazia até o altar do templo. E ali no altar ele derramava ao lado daquele sacrifício e misturava água com o sangue do sacrifício. E ali o povo orava a Deus pedindo chuva. O povo precisava de chuva, de água. E eles oravam fervorosamente a Deus. Então, quando Jesus Cristo, ele observa esse último ato, a Bíblia nos diz o seguinte, capítulo 7, versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou dizendo, a palavra clamar aqui no grego, tem o sentido de dar um grito, um brado. Ele se pôs-se em pé e deu um grito, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é glorioso. Aqueles que eles estavam esperando no tanque de Siloé, aquela água, aquela chuva que eles estavam orando, estava ali do lado. Era Jesus a fonte de água viva. E o povo não sabia, por isso Jesus dá um brado, ele dá um grito, ele dá um salto e fala, olha, se vocês querem a água da vida, se vocês querem a grande salvação, eu estou oferecendo a vocês. Jesus é o nosso rio transbordante, meus irmãos. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala sobre a grande água. No final do Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, está escrito, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas essa água, meus irmãos, ela tem um simbolismo especial quando se trata do batismo também. E eu quero convidar você agora a ler a sua Bíblia na epístola de João, 1 João capítulo 5, versículo 8. Agora nós vamos começar a pregação. Primeira João capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler para ganharmos tempo, irmãos. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Novamente, estes 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Muitos crentes, e eu passei muitos anos tentando entender este versículo. O que João estava querendo dizer nesse versículo? O que é esse negócio de sangue, água, espírito? O que tem a ver o espírito com o sangue e com a água? O que ele estava querendo dizer aqui? Tem muitas coisas na Bíblia que nós temos que ir além da Bíblia para entendermos o que está escrito nos versículos. Por exemplo, um contexto extra-bíblico, um contexto histórico, cultural da época. E quando nós analisamos esse texto aqui, e analisamos as epístolas gerais de João, nós compreendemos que João está num debate, ele está numa defesa apologética, ele está fazendo uma apologética à defesa da fé cristã. Ele está dialogando aqui com uma seita chamada gnóstico. O gnosticismo, irmãos, era uma seita que acreditava que a salvação viria através do conhecimento de uma gnose, um conhecimento secreto dado apenas para os iniciados naquele grupo. E essa seita, eles acreditavam que tudo que era material era ruim, o que era bom era só o que era espiritual. Então, tinha um mestre gnóstico na cidade de Éfeso, na cidade na qual João estava escrevendo as suas epístolas. Ele era segundo a tradição, ele era um adversário do apóstolo João. E Cerinto, esse gnóstico de Éfeso, ele dizia que Jesus se tornou filho de Deus apenas no batismo. Então, quando Jesus Cristo foi batizado, o Espírito de Deus veio sobre ele e transformou ele no Filho de Deus. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, segundo Cerinto, esse mestre gnóstico, o Espírito Santo
saiu de Jesus, e ali ficou apenas o homem Jesus de Nazaré. Ele não era mais o Filho de Deus. É claro que para os ouvidos de João, isso era uma afronta. Isso doía nos ouvidos de João, porque ele viveu com Cristo, ele tocou em Cristo, ele foi aquele que reclinou a sua cabeça no seio de Cristo. Ele era o mais novo dos apóstolos, portanto, com certeza era o mais paparicado pelo Senhor Jesus. E ele sabia que isso era uma heresia, era errado. E João, como todo bom judeu, ele chamou 3 testemunhas, porque na lei de Moisés estava escrito que pela boca de 3 testemunhas era estabelecido a sentença. Então ele chama 3 testemunhas para esse tribunal, para depor contra Cerinto. Ele diz, olha, a minha primeira testemunha, de fato, é a água. Mas não só a água, é a água e o sangue, ou seja, Jesus não é apenas o Filho de Deus porque ele foi batizado. Jesus também é o Filho de Deus porque ele morreu numa cruz. Veja bem, você negar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, tá, e que o Espírito de Deus se ausentou de Jesus na cruz, você está negando todo o Evangelho, você está negando a salvação na cruz do Calvário. Isso era muito sério, então por isso que João ele escreve dizendo, olha, não é só a água. É a água e o sangue, não é só o batismo, é o batismo e a cruz. E quem dá testemunho dos dois é o Espírito Santo de Deus. E aí quando nós vamos para o batismo de Jesus lá no Rio Jordão, nós encontramos algumas coisas interessantes. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Esse é um texto complicado também, porque, veja bem, o batismo de João era um batismo para o arrependimento, para pecadores. Jesus, o Filho de Deus, não tinha pecado. Ele vai e pede para ser batizado por João Batista. Parece uma contradição. Como que alguém sem pecado quer ser batizado para um batismo que é para pecadores? Mas aqui está a grande maravilha do Evangelho. E aqui está o testemunho da água, que esse seria o tema do meu sermão, o testemunho das águas. Aqui está o testemunho das águas. Essa é a segunda vez que Jesus se identifica com a humanidade. A primeira vez é quando ele nasce. A encarnação no ventre de Maria, Jesus se identifica como homem. No segundo momento, onde ele se identifica com a humanidade, é no batismo. Porque quando ele vai para ser batizado, ele não batiza porque ele precisa se arrepender. Ele batiza porque ele se identifica com os pecadores. É uma identificação de Cristo com os pecadores. Então, as águas testemunham a identificação de Cristo conosco. É isso que João está falando, é este o testemunho. Jesus se fez homem, tomou os nossos pecados e morreu por eles na cruz. Ele se identificou em tudo conosco, diz os apóstolos. Muito bem. Mas há mais um testemunho das águas. A Bíblia chama esse identificar de Cristo de kenosis. É o esvaziamento que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Jesus se esvaziou e tomou forma humana. Ele se esvaziou das prerrogativas divinas. É a kenosis. Mas aí nós encontramos uma outra questão, irmãos. Um outro testemunho das águas. Está em Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso, na igreja primitiva, isso era chamada de teoses, ou divinação. Quando você se batiza, você está dando um testemunho que algo já aconteceu no seu interior. Algo já transformou a sua vida. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem sobre você. Há ali uma morte, uma identificação com Cristo.
Há um batismo para dentro do corpo de Cristo. Há um batismo também no Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem e infunde vida em nós. Ele vem e coloca a vida do próprio Deus em nós. E ali nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus. Agora, como que nós vamos provar isso para o mundo? Através do simbolismo do batismo em água. O batismo em água é justamente isso. Quando o pastor, ele desce a pessoa e ela fica submersa, significa que ela está morta com Cristo. Ela morreu com Cristo para o mundo. Então, quando ele ergue esta pessoa, significa que ela foi ressuscitada com Cristo. Olha que interessante. Enquanto o batismo de Jesus identifica ele conosco, o nosso batismo nos identifica com Cristo. Nós somos identificados com Cristo. É por isso que os antigos cristãos gregos chamavam isso de teoses. Ou seja, você tomava a própria natureza de Deus. E parece que é isso que Pedro nos fala na sua epístola, irmãos, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Isso é muito maravilhoso. Mas existe um outro testemunho das águas. Ainda Pedro falando na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 20. Ele diz: os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, e pela ressurreição de Jesus Cristo. Pedro compara aqui o nosso batismo com as águas do dilúvio. Assim como Noé foi salvo pelas águas, nós somos salvos também pelas águas. Só que aqui está envolvido não apenas uma salvação, está envolvido também o julgamento, porque as águas do dilúvio foi a maneira de Deus julgar esse mundo impenitente. Então nós temos envolvido aqui salvação e julgamento na mesma água. É o que diz Pedro. Quando o crente se batiza, irmãos, ele está envolto em salvação, porque ele já foi salvo por Cristo. Mas também ele está dizendo que essa salvação custou a vida do Filho de Deus. Houve um julgamento na cruz. Deus julgou Jesus pelos nossos pecados. Salvação e julgamento se encontram na mesma cruz. É isso que Pedro está falando, só que usando agora o batismo. Como o batismo, ele é uma testemunha do que já aconteceu em nosso interior. Pedro está dizendo, olha, não se trata aqui apenas de questões exteriores. Não é o batismo, não são as águas que vão salvar ou limpar, purificar o corpo da pessoa, ou trazer qualquer tipo de salvação, não. Isso reflete uma boa consciência para com Deus. Esse é o testemunho das águas. Salvação e julgamento se encontram no batismo. Portanto, aqueles que pensam que o batismo é um mero ritual, né, os antropólogos, dentro da perspectiva antropológica, eles olham para um batismo cristão e veem apenas um rito de passagem. Um rito de passagem é apenas um meio de você adquirir um status para uma nova comunidade. É como se fosse, por exemplo, um casamento. O casamento é um rito de passagem. Você deixa uma velha vida e entra numa nova vida. Para os antropólogos, o batismo é apenas um rito de passagem, nada mais que isso. Mas para Deus, o batismo é muito mais do que isso. Para nós cristãos, o batismo, ele vai além de um rito de passagem. Ele mostra que na cruz foi julgado o meu pecado, mas também foi dada a minha salvação. E quando eu entro nas águas, eu me identifico com esse Cristo crucificado, mas também o Cristo ressuscitado, nosso Senhor. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, irmãos. Um Deus que fala, vinde a mim,
vocês que têm sede. Porque se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Eu quero fazer um convite para você. Talvez você não é cristão, você não é cristã. Mas você sente que você tem sede de Deus. Você sente sede pelas coisas de Deus. Mas você tem um receio. Olha, será que eu devo me filiar a uma igreja? Falam tão mal de pastores de igreja. Será que igreja só quer dízimo das pessoas? Todo pastor é picareta? Talvez você tenha essas dúvidas no seu coração. Eu quero falar para você. Esqueça o que te disseram a respeito da religião cristã. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele pode saciar a sua sede. Não só de vocês que estão aqui, mas você que está me ouvindo na internet também. Se você que está sentado aí, talvez deitado na sua cama, está me ouvindo, saiba que Jesus, Ele pode renovar a sua vida. Aquilo que é seco na sua vida, pode fluir como um rio que vai jorrar para a vida eterna. Feche seus olhos, irmãos. Senhor meu Deus, como o Senhor é bom, maravilhoso. Antigamente, Senhor, nós andávamos errantes no deserto, Senhor, sedentos da água da vida. Mas o Senhor nos encontrou e nos ofereceu, Senhor, água fresca, água viva, que jorra para a vida eterna. E nós queremos, Senhor, mergulhar nesta água. Nós queremos a cada dia mergulhar nesta água, Senhor. A cada dia nos aprofundar como o profeta Ezequiel, ó Deus. Que foi mostrado um rio tão lindo para ele, no qual ele tinha que nadar. Nós queremos nadar no Teu Espírito. Ó Senhor. Eu lhe peço, Senhor, por cada um que está, Senhor, me ouvindo. Que o Senhor possa entrar neste lar, entrar nesta vida, tocar neste coração. Senhor, fazer descer chuva do céu sobre esta alma, ó Deus, que está sedenta. E talvez muitos aqui nesta noite, Senhor, precisam de um renovo. Precisa de uma renovação do Teu Espírito. Eu te peço, intercedo, no nome de Jesus. Derrama sobre esta igreja a água do céu, ó Deus. Renove as nossas vidas, Senhor, para que nós não estejamos secos na Tua presença. Ó Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, no poderoso nome de Jesus. Amém.